Já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade. Vamos falar um pouquinho sobre a Faço Parte? Pois é, Jesus pede para que amemos uns aos outros e façamos o bem ao próximo. E nada melhor do que rezar, do que fazer orações, então, para aquelas pessoas que precisam da gente, da nossa oração. E a Faço Parte, por meio da Central de Atendimento, ela oferece essa oportunidade, né, de as pessoas fazerem os seus pedidos de oração. Basta você ligar agora mesmo lá para a campanha, lembrando que o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 8h30 da noite. Para quem não tem tempo durante a semana, aos sábados, a central também presta atendimento, viu? Só que aos sábados, né, o horário é das 9 da manhã até a 1 da tarde. Os pedidos de oração são encaminhados, então, lá para o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e colocados nas intenções durante as celebrações, durante as missas, tá bom? Então, ligue agora mesmo lá para a campanha, faça o seu pedido de oração. Se você tiver alguma dúvida sobre também o funcionamento da campanha, esclareça suas dúvidas, tem uma equipe de atendentes preparada para lhe atender nesse momento. O telefone é o 3319-6111 e o código de área é o 31. 3319-6111. E o site, você já sabe também, mas nunca é demais repetir por aqui, né? O passoparte.com.br, Faço Parte sem cedilha. Lá tem muitos vídeos, muitas fotos, muitas informações sobre esse projeto, essa campanha da nossa arquidiocese, que já completou 12 anos ajudando muitas e muitas pessoas. Como eu anunciei no bloco anterior, vamos falar do novo normal? Pois é, gente, muito tem se falado sobre esse novo normal, né? Aqui nós todos devemos nos habituar, nos acostumar daqui para frente. Mas, na verdade, do que se trata esse novo normal, né? O que muda nas nossas relações com as pessoas, por exemplo? No jeito de nos comunicarmos, na hora de fazer compras, nos nossos momentos de lazer, entretenimento, o que de fato nós podemos esperar destas mudanças? Este é o tema da nossa conversa de agora aqui no programa com o psicólogo Cláudio Paixão. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Pois é, Cláudio, a gente tem ouvido muito falar sobre essa frase, inclusive a gente ouve todos os dias, né? Esse é o novo normal, teremos que nos habituar, nos acostumar, viveremos desta forma. O que significa esse novo normal? São muitas mudanças daqui para frente para todos nós? Mudanças com certeza vão acontecer. O grande problema é que a gente não tem ideia ainda de como elas vão ser processadas, né? Como é que a gente vai ajustar isso à nossa rotina. Porque tem uma rotina de cada cidade, de cada família, de cada bairro e de cada país. Então, às vezes a gente vê o que acontece lá nos países da Europa que estão num momento mais adiantado dessas mudanças e imagina como vão ser as mudanças aqui, mas a gente não tem certeza ainda, né? E aí, em cada bairro, em cada região, vão ter que acontecer ajustes. E esse é o grande desafio, a gente encontrar esses ajustes. Cada pessoa, cada região, com as suas particularidades, né? Na verdade, a gente pode falar que, de certa forma, a gente já está vivendo também esse novo normal, porque já são muitas mudanças também que a gente já está vivendo, né, Cláudio? Claro, a gente já está cheio de coisas novas. Por exemplo, tem muita gente que consegue trabalhar virtualmente, né? Então, coisas que antes as pessoas falam, eu jamais farei isso. Não, essa coisa de trabalhar à distância, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu não gosto. Foi forçado, né? Essa pessoa foi forçada a entrar no trabalho remoto. Outras não tiveram como, e aí para simplesmente sair para trabalhar, ela tem duas opções: ou correr o risco de contaminar-se e a sociedade, os seus entes queridos, com uma doença que pode ser mortal, né? Ou elas tiveram que se adaptar e encontrar formas de fazer. Então, desde da pessoa que faz entrega, do motorista de Uber, né, da pessoa em casa que tem uma família grande que mora no espaço apertado, todo mundo está tendo que mudar o seu jeito de funcionar. E vamos ver como isso vai acontecer. A gente não sabe o impacto que isso vai ter nos bares, nos teatros, nos cinemas, nos hotéis, nas pousadas, nos motéis, né? Outro dia eu tive que ir ao centro levar minha mãe ao médico e eu estava vendo um motel lá fazendo promoção. As pessoas estão com medo de ir a um motel, né? Então, essas circunstâncias novas vão ter que gerar adaptações. Vamos ver como é que isso vai acontecer.
Sim, na verdade a gente não teve tempo, né, como você bem disse, de nos prepararmos para essas adaptações, para essas mudanças. Agora, algumas dessas mudanças que tendem a permanecer, por exemplo, home office, trabalho em casa, né, você acredita que vai ser necessário um treinamento, um preparo maior para que as pessoas continuem executando essa forma de trabalho nas empresas que aderirem isso daqui para frente, Cláudio? Claro, claro. Veja bem, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o teletrabalho para chegar no teletrabalho. Você já viu aquele impulso que você tem quando você encontra uma pessoa, mesmo de máscara, de chegar e abraçar, ou de colocar a mão, ou de apertar a mão, e aí você para no ar assim, putz, não posso. Isso acontece então, muito. O teletrabalho... Oi? Isso acontece muito, né? Acontece tudo. E o teletrabalho vai ter essa característica, porque a nossa tendência é fazer aquilo que normalmente a gente passa. O ser humano ele segue uma rotina, né? A gente pode pensar lá na física, né? Uma inércia, né? Uma tendência de manter o movimento que ele faz. Uhum. Ele vem fazendo sempre, ele continua. Só que agora vai ter que tudo ser diferente. Então, como que eu vou conciliar o meu trabalho com a minha vida em casa? Como é que eu vou saber dividir? Seja para evitar que as minhas atividades de casa, eu, por exemplo, cuido da minha mãe que é velhinha, né? Então, como que eu vou fazer para coordenar os horários dela, que tem um ritmo totalmente diferente, as minhas necessidades de ministrar aulas que tem horário marcado, o meu horário, né, de preparar as coisas, de ler, de me preparar para as aulas. Eu vou ter que cuidar disso e, ao mesmo tempo, cuidar para que isso não invada o meu espaço de descanso, o meu espaço de lazer. Senão você corre dois riscos, ou de não conseguir fazer as tarefas, ou pior. É pior não, é igualmente ruim, né, de deixar que essas tarefas invadam o seu... Correto. Travou um pouquinho a internet, mas deu para entender perfeitamente o que o Cláudio estava falando, né? Que a gente tem que se adaptar a essas novas, criar uma nova rotina e tentar nos adaptarmos, né, a esse novo modelo de vida. Agora, Cláudio, em relação aos nossos contatos com as outras pessoas, as nossas relações, você acha que muita coisa vai mudar também, a forma de nos relacionarmos com as pessoas daqui para frente? Vai mudar. Assim, muita coisa já está mudando, né? As pessoas elas estão, por um lado, ficando mais rebeldes, né? Então a gente vê um monte de gente que não se conforma com essa nova realidade, né? E a gente vê pessoas que já se adaptam e tentam se ajustar a isso. Então tem um cuidado de mandar a distância, por exemplo, ou manter a distância antes de se aproximar, para ter uma segurança da saúde do outro e da de si própria, né? Da saúde dele mesmo. E outras pessoas já tendem a se rebelar a isso. Isso já revela uma tônica dos próximos anos. Então, nós vamos ter ainda um tempo, né, para buscar esse ajustamento, ainda mais se pensar que esse vírus vai e volta durante um bom tempo. Então, até que se tenha uma segurança de como ele se transmite, de formas de se prevenir, que não sejam as formas usuais, né, máscara, distanciamento, né, que exista uma vacina, existe uma maior segurança quanto a isso, nós vamos ter muitos ajustes para fazer. Então, menos abraço, menos beijo, né? menos reuniões, menos proximidade. E aí vai começar a acontecer isso. As pessoas vão começar a evitar se aproximar de outras. E gente vai ficar incomodada com isso, né? Tem gente que não consegue lidar com isso, acha que está sendo desprezado, ou que estão desconfiando dela. E não é isso. Mas a gente vai ter que ser... São adaptações necessárias, né? Que a gente vai ter que se acostumar mesmo, de agora para frente. Agora... Inclusive nas igrejas. Já pensou numa missa? Né? A gente não vai ter mais aquelas coisas que a gente via usualmente, aquele horário de missa, aquele domingo, 11 horas da manhã, que a igreja está lotada, né? Então as pessoas vão ter que se ajustar. Sim, as igrejas também as paróquias que já voltaram já estão cheias, né, com muitas regras aí para a volta das celebrações, álcool em gel, as pessoas sentadas a um distanciamento, né, nada do aperto de mão na hora do momento de paz, nada de segurar a mão no momento do Pai Nosso, são várias mudanças já. Cláudia, em relação à comunicação, a gente já vinha acompanhando um cenário de comunicação virtual muito crescente, cada vez mais crescente, né? A comunicação virtual entre jovens, adolescentes e até nós adultos também. Era o que faltava para que realmente impulsionasse mais ainda e fortalecesse mais ainda esse cenário da comunicação virtual? Pois eu acho que é um elemento a mais, né? A nossa juventude já se relaciona muito mais virtualmente
do que as pessoas mais velhas. Por exemplo, tem gente que ainda insiste em usar o telefone, mas eu vejo vários dos meus alunos falando: por que minha mãe insiste em me ligar? Eu não gosto de atender ligação, por que não manda mensagem? Né? Ou então as pessoas reclamam de áudios grandes no WhatsApp, que os pais às vezes ligam e deixam aqueles áudios enormes. Né? Essas coisas que a gente observa já era uma tendência. Agora a tendência é se, digamos, tem um autor, o Bauman, que fala de uma modernidade líquida, né, e das relações líquidas. Tem um jornalista muito interessante, o Bruno Torturra, que fala que agora a gente não vai nem ser líquido mais, vai ser gasoso. Ou seja, as coisas vão ser muito mais fluidas. Muito mais difíceis de se fixarem. Né? Isso é muito complicado em alguns momentos, porque as pessoas elas vão ficando mais impacientes, vão ficando mais preguiçosas de estabelecer longas conversações. Então isso pode ser uma coisa que a gente tem que lidar em breve. Tá. Em relação à educação, a gente viu aí desde o início da quarentena uma luta, muita polêmica também em torno dos modelos de educação virtual, né, as plataformas online que as escolas, as faculdades implementaram aí para ajustar, para tentar continuar esse ensino, né, sem prejudicar o aluno, sem prejudicar o estudante. Mas depois de tudo isso que a gente passou, a tendência também é que esse modelo de educação tende a se fortalecer daqui para frente ou não? Aquele velho modelo de educação é imbatível? Pois é, a gente tem uma grande questão aí, porque o que a gente está tendo hoje não é educação à distância, né? É o que as pessoas estão chamando de ensino remoto emergencial. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas para isso. Quando elas entraram nesse modelo, elas tiveram que se ajustar com o que tinha. Né? Então, as ferramentas que a gente está usando não são as ferramentas. As pessoas não estão preparadas para isso. Os alunos não foram treinados, por mais que eles tenham contato com a tecnologia. E os professores e as escolas não estão preparadas. Então, o que a gente tem é um modelo de educação que estava antigo, né, as pessoas comentam que se alguém do século XVI, né, lá da época do descobrimento de 1500, viajasse no tempo, ele ia estranhar tudo. Estranhar os navios, estranhar as formas de comunicação, as bocas. Mas se ele entrasse numa sala de aula, ele ia reconhecer a escola. Se uma pessoa da Idade Média, final da Idade Média, viesse para cá, ia reconhecer a escola. Então a escola já está ultrapassada como ela é. Esse contato, como a gente tem, o professor lá na frente, os alunos em volta, o professor fala, os alunos respondem, né, sem interação, isso já estava com um problema, já era uma coisa comprometida. Muito chata, muito cacete, muito cansativa. Agora, essa outra forma, ela não é a ideal. Então nós temos agora que encontrar uma outra forma. Voltando para os contatos, as turmas, não vai dar para botar 22 crianças, 30 e tantas crianças, com um professor numa sala apertado, porque isso vai dar problema. Ao mesmo tempo, as crianças não conseguem acompanhar com os recursos que a gente tem hoje, com a falta de treinamento que elas não receberam, né? O treinamento que elas não receberam, as coisas como elas estão. Então, nós vamos ter que encontrar um meio termo. A escola precisa, mas a tendência é que essas atividades virtuais, como elas vão ser aprendidas na marra, vão entrar na vida das pessoas. Então, eu acho muito difícil a gente deixar de ter essas interações virtuais na escola, porque elas acabaram se mostrando úteis, não eficientes. Eu acho que elas quebram um galho, para usar uma expressão comum. Mas elas não são eficientes, mas elas são úteis, elas resolvem alguns problemas. Então, a tendência é que isso se misture. Agora, vamos ver como é que isso vai se dar para frente. Eu sou sempre muito pessimista com esse tipo de coisa, né? A sociedade, ela evolui muito pouco naquilo que podia ser positivo. O positivo ele vai se acumulando com muito vagar e geralmente o negativo é incorporado mais rápido, porque ele atende aos interesses de quem tem dinheiro. Né? Então, provavelmente, em todos os ramos, na área dos campos, na área do trabalho, da economia, o pior vai ser absorvido mais rápido. As pessoas vão se aproveitar das coisas para ganhar dinheiro, seja nas instituições de ensino, seja na relação do governo com os trabalhadores, na precarização do trabalho. Então, a tendência é que isso entre antes da qualidade. E eu lamento muito isso acontecer. Eu sou muito crítico nesse aspecto.
Agora, Cláudia, em relação ao entretenimento, a gente percebeu logo no início da pandemia aí uma onda crescente de lives, né, de diversos artistas aí, tanto do lado do cenário da música, do teatro também, fazendo as suas apresentações via internet, distribuindo conteúdo também em várias plataformas. Você acredita também que é uma tendência para o futuro esse tipo de entretenimento virtual? Ah, sim, com certeza. Hoje a gente tem uma disputa de lives, né? Outro dia foi, aliás, ontem... Tem uma agenda de lives, né? Uma agenda extensa aí na internet. Tem uma agenda extensa, né? Sim, eu estava ontem participando de uma live e recebendo notificações na tela de uma outra live que eu queria assistir, mas eu não podia porque eu estava numa live. E a gente tem isso excelente. Tem dia da gente ter que disputar as quartas-feiras, né? Tem certos dias da semana que num determinado horário virou horário nobre com 2 ou 3 grandes emissoras, né, concorrendo, só que são, dependendo do seu interesse, 20, 30 concorrendo no mesmo horário. Então, a gente tem uma tendência de as pessoas terem esse tipo de interação e disso se tornar uma coisa bastante comum, né? Eu estou vendo vários experimentos, por exemplo, de peças de teatro sendo apresentadas ao vivo, né, como uma live, né? E é claro, gratuitamente, mas as pessoas estão experimentando isso para ver a possibilidade de fazer essas transmissões como uma forma paga. Então você entra no horário, paga o seu ingresso e assiste do conforto da sua casa e, ao mesmo tempo, quando as coisas permitirem o contato, isso também pode ter uma plataforma, uma presença real de pessoas, né? Então, pode ser que você tenha essas duas coisas, uma apresentação na plataforma, então, uma hora para um show, uma comédia, né? Uma apresentação de comédia ao vivo, mas ao mesmo tempo acessada por pessoas em Manaus, em São Luís do Maranhão, lá em Pelotas, né? Assistindo uma coisa aqui em Belo Horizonte. Então, existe essa tendência. E nesse aspecto eu acho que as coisas vão se enriquecer. Por outro lado, a gente tem um impacto disso na vida das pessoas. Esse novo normal está trazendo uma pobreza gigantesca para os profissionais da área do teatro que estão impedidos de trabalhar e não tem nenhum apoio do que seria a Secretaria de Cultura, né, do país. Então, isso é muito triste. Tem iluminadores, tem contra-regras, tem pistas, uma série de pessoas e até atores, né, que estão passando fome por causa dessas condições. Então, a gente tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, especialmente diante dessa realidade, né, que a gente vive de uma falta de atenção dos aspectos ligados à arte. É verdade. Cláudia, olha só, muito obrigada, viu? Teríamos vários outros pontos para discutir desse novo normal aqui no programa, mas nosso tempo hoje, infelizmente, já se esgotou. Eu deixo o convite para você voltar para falarmos mais sobre esse assunto, porque com certeza vai ser um assunto que a gente vai discutir aí por muito e muito tempo ainda pela frente. Muito obrigada e um bom dia para você. Vai. Obrigado para você também. Aí, né, a internet estava travando um pouco, mas acredito que deu para você em casa entender bem, né, a posição do Cláudio, esse novo normal. Então, a área do entretenimento, né, a gente está acostumado a assistir lives aí, uma agenda extensa de lives, né, de acordo com ele, a tendência é que isso continue, né, os artistas optem aí por disponibilizarem algum tipo de plataforma para o público, para algumas pessoas pagarem, né, aí um espetáculo que é exibido aqui em Belo Horizonte, então, vai ser aberto para pessoas acompanharem aí em outros cantos do país e até fora do Brasil, né? Vai ter essa oportunidade. Na educação, ele falou bem, né, que não é o modelo ideal que é adotado hoje, mas que a tendência é ter mais dinâmica, né? As pessoas, os alunos, os estudantes já não estão gostando mais daquele modelo parado de sala de aula, de professor falar e sem nenhuma dinâmica. Então, de acordo com ele, pode acontecer uma combinação desses dois modelos adotados, né, do modelo físico com o modelo virtual. Então, um pouco aí do que pode ser esse novo normal para a gente daqui em diante. Vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco nós vamos falar dos tipos de testes para a Covid-19. Não saia daí.